E aí, povo lindo, tudo bem com vocês? Estamos nós aqui para mais história e hoje temos uma seguinte questão para fazer. Por que estudar história? Já fez essa pergunta? Não? Fica comigo que nós vamos entender as razões principais do estudo da história. Olá, eu sou a professora Franci Lúcia e hoje vou estar com vocês com esse tema maravilhoso, por que estudar história? Mas antes de iniciar, não se esqueça de se inscrever no canal, dar seu like se você gostar desse vídeo, compartilhe com seus amigos se é que faz sentido para você. E hoje nós temos uma questão maravilhosa para desvendar, para estudarmos juntos. Por que estudar história? Uma ciência que ao longo do tempo vem tirando muitas pessoas do sério, Tipo assim, qual a razão, qual a importância que esse estudo da história vai fazer para a minha vida? E aí nós vamos pensar na seguinte questão: o estudo da história. Sabemos que a história ela é essa ciência, que ela investiga todos os acontecimentos do ser humano ao longo do tempo. Daí a palavra-chave, tempo. O que temos feito com este tempo? E esse tempo é a marca registrada dos estudos do historiador. E nós vamos passar a analisar os fatos, que é o principal objeto do conhecimento dessa ciência, Todas as experiências vividas do ser humano ao longo da historiografia. Nós sabemos que nós vivemos em grandes mutações, grandes dificuldades, mudanças culturais ao longo da nossa história e que isso faz surgir novos desdobramentos e o homem passou a viver num mundo globalizado. Essa busca por conhecimento faz do homem a cada dia mais consciente do ser social, de ser um ator social. E o que de fato seria ser ator social? Ser o protagonista. Mas não basta saber que eu sou um protagonista, que eu sou um ator social. Preciso também ter consciência dos meus atos. Eu preciso fazer dessa experiência, dessa análise do que acontece ao longo da história, como uma busca incessante. De quê? De descobrir com valores dos meus antepassados, com histórias já vividas com os meus antepassados, compreender o meu valor hoje. E cabe aos estudantes, cabe aos educadores trazer esse resgate, se é que podemos usar esse termo, e o desafio maior é valorizar os passos que já foram dados e analisar onde erramos, por que nós erramos, certo? Enriquecimento cultural é a palavra-chave. Ao longo dessa análise, nós vamos perceber que as culturas vão fazer toda a diferença, vão notar o quão é diverso as formas de pensar, de construir, as formas de falar. E isso tudo vai mostrando a importância dessa história de determinado povo, em determinada época. Então, a ciência história, ela vem se desenrolando com a principal pesquisa, investigar a ação do ser humano ao longo do tempo e o ser humano como agente dessa história, agindo consciente ou inconscientemente. Como uma história contínua, é uma história que não se delimita ao fato de ser linear, mas ela acontece concomitante. O mesmo fato, enquanto um fato acontece em determinado local, o que aquele fato pode repercutir em outra realidade bem distante, bem distinta. E devido a essa continuidade, como estamos vivendo agora, um fato marcante na nossa história, a pandemia, fatos que acontecem lá na África, lá na Ásia, repercutiram mundialmente e hoje todo o mundo vive e tenta se sobressair e aprender com essa pandemia.
Então, ao longo do processo de construção da história, nós estamos constantemente nos reconstruindo. E essa reconstrução, ela precisa ser pensada, ser consciente de que estamos produzindo um conhecimento. E esse conhecimento ele vai se perpetuar por várias gerações. Fatos que acontecem hoje vão estar sendo estudados ao longo do tempo para uma geração mais adiante. Daí a importância da nossa individualidade. Cada ser reconhecer-se como protagonista, como agente, como aquele que tem vida própria e que essa ação desse indivíduo vai repercutir em toda uma sociedade. Então, tanto você quanto a mim fomos feitos para uma história diferente. Fomos feitos para que pudéssemos modificar o espaço geográfico. Querendo ou não querendo, consciente ou inconsciente, estamos fazendo isso acontecer. Então, fazer a diferença depende do ato de ser consciente como um ator social. Então, ser consciente depende do fato de você ter ciência da sua responsabilidade como ser na história. Então, precisamos tomar essas posturas mais pontuais, essa postura diante de situações. Com isso, à medida que continuamos entendendo que estamos produzindo, construindo conhecimento, repensando nossas práticas, estamos com certeza fazendo valer a nossa história. Então, por isso precisamos ser ativos, ser proativos, né? Ser coerentes. E a atitude é que faz a diferença. O que fazemos com o tempo que nós temos. Como o tempo é a moeda mais cara, mais preciosa que temos, ela não pode ser jogada fora. Precisamos sim não colocar todas as nossas ações num único saco, como diria a história, não colocar no mesmo patamar, mas selecionar aquelas ações que modificam. Porque se eu determino que eu vou dar mais tempo para estudar, com certeza eu estou construindo uma história a longo prazo. Agora, se eu não valorizo o momento de estudo, eu também estou desvalorizando o meu futuro, porque repercutem um com o outro, né? Essa atitude vai repercutir. Sendo assim, a história é essa ciência, né? Faz com que eu tenha consciência do mundo e também consciência da ação dos homens, consciência do que fomos para transformar o que somos. E ao longo do tempo, essa linha do tempo, desde o momento que eu construo a minha história individual, no meu âmbito familiar, isso se repercute no meu âmbito escolar, no meu âmbito municipal e, consequentemente, em todas as ações ali dentro da minha cidade, que vão repercutir para o mundo. Então, toda essa junção de histórias vai fazendo o enriquecimento daquela cultura e vai fazendo com que eu consiga contribuir de alguma forma com a modificação da sociedade como um todo. Então é preciso ser. Então é isso. Nós vamos estar vendo agora qual vai ser a continuidade dessa importância dessa história, né? Conceituando a história e o objeto do conhecimento histórico. E aí a gente vai tomar como base a fala de Fernando Brandel, um historiador que vai estar dizendo que essa ciência social, esse cientista social que é o historiador, ele vai analisar, né, o passado e o presente, um do outro inseparáveis. E é justamente por ser inseparáveis que nós vamos analisando as mudanças ao longo do tempo e as permanências que mantiveram-se até hoje. Então, quando nos deparamos com a análise de alguns fatos, vamos vendo o que esses fatos puderam contribuir para a ação do hoje. E então o conhecimento ele vai alargar a compreensão do homem enquanto ser participante dessa história. Então, não é repetir por si só o conhecimento ou ficar dizendo por que eu estou estudando a Segunda Guerra ou a Primeira Guerra ou o fato da ditadura, se hoje em dia eu não trago para a minha realidade. Então, esses fatos precisam ser questionáveis, né? Então, tem que servir como instrumento de conscientização,
para que essas modificações possam fazer sentido dentro da minha sociedade. Então, ao longo desse período do tempo, convencionou-se dividir toda a história da humanidade numa espécie de linha do tempo, uma periodização do tempo, onde ficou estabelecido até então um termo que hoje já está sendo questionado, pré-história, né? Que hoje a gente já usa outro conceito como história pré-literária, tendo em vista a questão do surgimento da escrita, e a Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, é o que nós estaremos analisando aqui. Então, o historiador ele vai ter como objeto do conhecimento o fato, aquilo que acontece, né, que é perseguido pelas evidências, e essas evidências elas vão ser analisadas dentro do âmbito de várias fontes, né, documentos escritos, não apenas escritos, documentos considerados de fonte da oralidade, como também objetos também que fazem parte do acervo, fotografias, poesias, lendas, esculturas. Todas essas fontes do conhecimento vão ser fontes históricas do conhecimento, elas vão ser indagadas pelo historiador. Ele não vai dizer apenas o que aconteceu, por que aconteceu, onde, quando, quem, qual razão, né? Então, esses são os principais questionamentos que um historiador, esse cientista social, vai fazer para escrever e tentar criticar, fazer conscientizações acerca dessas ações dos seres humanos. Então, a história que se escreve está intensamente ligada à história que se vive. E essa história que se vive é a historiografia que fazemos todos os dias, né? Então, o historiador, como cientista social, ele vai fazer, junto com a análise de outras ciências sociais, como a arqueologia, como a paleontologia, a própria sociologia, a matemática e tantas outras ciências, né? E também na área das exatas, nós vamos estar junto com a história, usando de artifícios para tentar responder alguns questionamentos, né? Claro que todos vão estar sendo levantadas hipóteses, até que essas evidências possam ser realmente comprovadas. Então, o historiador vai fazer esse recorte. E a verdade, dentro da história, ela é algo assim que a gente precisa não taxar, porque ela vai variar, porque os conhecimentos do historiador ele é cultural. Como já falamos, né? Todo olhar é um olhar cultural. E pelo fato de todo olhar ser cultural, o historiador não foge a essa regra. Ele vai analisar segundo a sua vivência. Então, quando a gente analisa os fatos históricos, ele foi feito um recorte baseado na visão de alguém. E nós vamos questionar essa visão também quando passamos a estudar. Sendo assim, ao longo dessa historiografia, dessa periodização, foi feita essa divisão aqui que nós vamos estar estudando durante o 6º ao 9º ano, no ensino fundamental e o ensino médio também. Nós vamos estar estudando, só que com ênfases mais críticas, né? E um viés muito mais científico. O surgimento do homem até os dias atuais foi organizado nessa linha do tempo. Desde o 6º ano, a gente costuma estudar desde o aparecimento do primeiro homo, né? O homo, e aí as fases que isso vai se desenrolar, desde o paleolítico, neolítico, mesolítico e neolítico, e até o surgimento da escrita. Por isso também chamada essa fase de milhões de anos, que digamos assim, que essa linha do tempo que foi colocada é uma visão europeia, uma visão europeizada. Costuma ser até muito criticada, né? Porque mostrou essa divisão conforme a visão de um povo, né? E hoje ela já é questionada. Costuma-se até dizer que é uma visão pré-literária, esse período que a gente chamava de pré-história. E a Idade Antiga também é um período que a gente vai compreender estudando nos 6º anos, né? Desde a invenção da escrita até o surgimento e o crescimento de grandes civilizações hidráulicas, mesopotâmicos, fenícios, egípcios, né? E
todos esses povos que se firmaram e trouxeram grandes contribuições até hoje para a nossa sociedade. E continuando no sétimo, a gente já vai estar finalizando finalizando a Idade Média, esse período de transição. Vamos estar estudando desde a Idade Média, feudalismo, as cruzadas, né? O surgimento do capitalismo, e nesse mesmo período o surgimento do islamismo, a sua expansão, a importância que foi para a humanidade todo esse surgimento e as repercussões até hoje, até a queda de Constantinopla. Isso a gente vai estar estudando até o finalzinho lá do sexto ano. Já nos sétimos, a gente já vai pegar a Idade Moderna, né, desde a queda de Constantinopla, a conquista de Constantinopla, né, e vai seguindo para as expedições marítimas, todas essas expansões, o absolutismo do rei durante todo esse século aí, que vai ser considerado assim, um marco dentro da história, e a evolução industrial, o iluminismo, né? Tudo isso a gente vai estar vendo do sétimo para o oitavo ano, finalizando aí tudo concomitante a isso do Brasil também, o surgimento da história do Brasil dentro dessa linha do tempo. E aí você pode dizer, onde estava o Brasil enquanto tudo isso acontecia? Ocorria, só não registrava-se. Mas aí a gente passa a estudar a partir da visão do europeu, né? E agora no nono ano, o que vai ser visto também lá no ensino médio no terceiro ano, já vai ser uma idade contemporânea, o que os alunos gostam muito de estudar, desde a segunda revolução, a importância do imperialismo, né, fascismo, nazismo, o porquê dessas guerras, né, que ocorreram em âmbito nacional, em âmbito internacional, assim como também a situação atual do nosso país, desde a questão também que envolve o terrorismo e outros fatos contemporâneos. Então, a importância do estudo da história tem muito a ver com que a gente se situe. Ou seja, todo esse espaço de tempo que ocorreram esses fatos aí, marcantes, não se deu da noite para o dia, um processo longo, e devido ser esse processo longo, devido ser esse processo bem longo, a gente precisa valorizar cada minuto que é colocado dentro da escola, do âmbito escolar, para o conhecimento sobre história. Então é isso. Estamos aí finalizando. Esse foi o nosso tema de hoje. Se você gostou, deixe seu like. Próxima vez estaremos falando de outros temas relevantes. E, no mais, obrigado pela sua atenção. Se ligue com a gente mais uma vez. Obrigado pela sua atenção.